Aqui na Assembleia Legislativa vamos conversar com o deputado Vandinho. Foi ele que criou esse momento especial para homenagear os acadêmicos, professores, pedagogos que foram homenageados aqui na Assembleia Legislativa. Ele que é deputado, foi professor, foi secretário da Secretaria de Educação, da Tecnologia, Ciência, Tecnologia, e hoje é deputado e que vem criando uma certa polêmica em temas como, por exemplo, na ideologia de gênero, no projeto, que não foi aprovado, não é isso? Não. Não foi aprovado porque foi constatado que era inconstitucional. Não. Não? Não foi aprovado porque o governo entrou firme contra a matéria. O governador, pessoalmente, entrou contra a matéria. Uma matéria que foi aprovada por unanimidade, inclusive na Comissão de Justiça. E depois foi confirmado o parecer da Comissão de Justiça por 19 votos a 2 no plenário. A partir daí o governo, isso foi na última segunda-feira, o governo entrou trabalhando muito à base, alguns parlamentares infelizmente não permaneceram na sessão no dia, ou seja, o governo articulou e acabou vencendo por 13-11 naquele último parecer dentro do plenário. Ele articulou na Comissão de Justiça e depois articulou a votação no plenário. Mas até então, desde o início do ano, o projeto teve todos os pareceres favoráveis, inclusive todas as votações também com maioria esmagadora de votos favoráveis. No início desse ano, você também, o senhor participou de uma polêmica que era o desenvolvimento da escola sem partido. Escola sem doutrinação. Sem doutrinação, na verdade. É porque é um pouco diferente. E aí houve uma certa polêmica, né? Porque houve um entendimento que o senhor estava querendo criar uma censura em relação ao cotidiano dos professores em sala de aula. E não era isso. Muito pelo contrário. Essa questão da escola sem doutrinação, a liberdade de cátedra, ela é constitucional, não vejo nenhum problema com relação a isso. O que não pode, na minha humilde opinião... Entrar em sala de aula, ficar falando, fazendo campanha para transformar a sala de aula em comitê político partidário. Isso não faz sentido algum, né? É somente isso. O projeto deixa claro, inclusive, e dizer claramente aqui, né? Não é o escola sem partido, né? A escola sem partido tem pontos dele que, inclusive, eu não concordo. Como aquela questão, por exemplo, de afixar em murais, incentivar denuncismo. Essa parte do projeto original do Escola Sem Partido que tem no Congresso Nacional, tem pontos que eu não concordo também. E acaba sendo terrorismo, né? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. O que eu discuti e coloquei no Escola Sem Doutrinação que ele nesse momento nem está tramitando, porque nós estamos fazendo alguns ajustes, mas o ponto principal dele era a questão de não transformar a sala de aula num palanque partidário. Somente isso. O senhor sempre vem criando essa discussão dentro do cotidiano escolar. Eu estava conversando com a secretária de Educação de Baixo Guandu e nós estávamos falando sobre o projeto PAIS que está sendo desenvolvido lá e ela super feliz, falando que o projeto do PAIS é maravilhoso e tudo isso, né? E aí eu perguntei para ela, professora, será que a senhora é professora, que a senhora que é de sala de aula também, você acha que nós temos tempo para ficar falando de ideologia de gênero? Ela soltou aquele sorriso maravilhoso. Eu falei, nós não temos tempo para falar sobre isso, porque a gente está preocupado principalmente em ideologia de gênero no ensino fundamental, quer dizer, é um questionamento que está sendo criado pela direita e pela esquerda, que não tem menor fundamento. Porque professor não vai trabalhar isso em sala de aula, porque está preocupado. Menino de 5, 6, 7 anos vai trabalhar a ideologia de gênero dele para quê? Porque o menino tem que aprender a ler, contar, escrever. Eu concordo plenamente. Então, é uma discussão inviável, né? Só acho que não pode dizer que não existe, né? Lá em São Paulo agora foram entregados milhões de exemplares de livros, isso há 3, 4 semanas atrás, em que nesses livros para crianças, né, do ensino fundamental, dizia, exatamente, do Fundamental 1, que quando uma criança nasce, ela não é nem menino nem menina. Isso cria uma confusão. Inclusive o Conselho Regional de Medicina de São Paulo fala, inclusive, dos transtornos psíquicos que isso cria. E estava no livro, tanto é que isso está em matéria nacional, em todos os livros da rede. Agora eu também não entendo. E agora dizer que não existe, não faz sentido. O que eu acho que tem que ser feito é o seguinte, passar para as nossas crianças e os nossos adolescentes que quando na evolução da idade, se alguém decidir... Que seja espontâneo. Mas não pode virar uma verdade absoluta, porque não faz sentido. Não existe nenhuma pesquisa, nem científica, nem biológica, que mostre que quando uma criança
comprovada que quando a criança nasce, ela não nasce nem menino nem menina. Mas tem aquela história, quando a criança nasce, ela é uma folha em branco, né? Todos nós nascemos, nós somos uma folhinha em branco, sem nenhuma identidade, sem nada. A identidade mas vai tem sendo... sexo menino e menina, sim, minha claro, opinião, né? Sim, claro. Não sei se você pensa diferente, não, mas sim, tá lá, penso, o piruzinho tá lá e a pererequinha tá lá. Você pode falar assim, tá lá. O único ponto que tem no meu projeto é esse, o resto é polêmica que criaram sem nenhuma necessidade. E o que eu quero e que eu defendo é que quando uma criança nasce, ela sim nasce de acordo com o seu sexo, que é sim, o que tá definido, tá lá. Exatamente. A genitália masculina e a genitália feminina. Agora, no decorrer da vida, se a pessoa decide uma opção diferente, nós temos que ensinar as nossas crianças a respeitar. Isso aí, respeitar a diferença. Exatamente. Agora, criar essa confusão toda, quer dizer, chegar para uma criança de 7 anos e falar, olha, você não é menino e você não é menina. Meu filho tem 12 anos, como é que vai falar que ele não é menino? Eu não aceito, né? Então, sim, assim, tá certo. É claro que eu respeito o contraditório também. Respeita. Mas é o formato que eu penso. Sim. Em relação a salário dos professores, o senhor está sempre atuante. O que você propõe para o governo? Porque às vezes não consegue dar um salário, mas não poderia dar um outro tipo de benefício para o professor para amenizar os impactos? Inclusive, acho que o governo atual... Por exemplo, não consegue dar aumento, mas dá uma cesta básica quinzenal, que já é alguma coisa. Eu ia adorar receber uma cesta básica quinzenal, por exemplo. Eu nem sei se cesta básica, porque cesta básica acaba diminuindo, o professor tem que ser maior, né? Mas já que você Mas você está falando de ter uma bonificação, sim, de ter um plus, de ter uma gratificação. Inclusive o governo tem errado muito em alguns pontos, né? Na minha opinião, eu sou um deputado independente. O governo agora, recentemente, o secretário esteve aqui na Comissão de Educação falando que ele quer acabar com a gratificação dos professores que trabalham em tempo integral. Não faz sentido algum. Acho que ele deveria, que nem é uma gratificação. Na verdade, é uma extensão de carga horária de 25 para 40 horas, e depois tem mais 10 horas. Por que dessas mais 10 horas? Porque tem que ter exclusividade do professor naquela escola. Ou seja, o professor não pode, por exemplo, estar o tempo integral durante o dia e ir para outra escola noturna. Ele não pode. Essas escolas em tempo integral, as famosas escolas vivas, ele precisa de exclusividade. Que é um projeto bacana que permaneceu. Na minha opinião, sim, e resultados positivos. Então, assim, o governo agora está querendo retirar essa gratificação. Eu disse para o secretário, e tenho dito por onde passa... Que é um grande secretário de Educação, o secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, tem uma formação maravilhosa, é um homem de extrema competência, né? Eu só vou dizer que ele é bom, ele é grande, se a gestão for... Nós estamos ainda com 10 meses, né? Ainda não estou conseguindo ver isso. Vamos ver. Eu acho que ele é muito bom no diálogo e tal. Vamos ver no decorrer, né? São 4 anos, é uma corrida de maratona. Mas nesse ponto eu acho que ele está errando muito. Por quê? Porque a partir do momento que eu acho que um Estado que tem aí as contas equilibradas, né? O governo estadual, não sei se você está acompanhando, o governo está voltando, está crescendo o orçamento da segurança e da saúde, que eu acho que tem que existir. Mas ele está diminuindo o orçamento da educação. O orçamento da educação do ano que vem, já foi anunciado pelo governo, voltará a ser o de 2016. Estão questionando tanto o governo de Bolsonaro, né, que fez o... corte na educação, mas o governo do Espírito Santo aqui está fazendo a mesma coisa. Então, assim, inclusive vou começar um debate amplo agora na casa sobre isso. Então, reduz o orçamento da educação, tira alguns benefícios já conquistados, quando, na minha opinião, eu acho que o governo poderia aumentar os incentivos para aqueles que se destacam, né? É claro que tem que ter uma valorização como um todo, mas você, por meritocracia, valorizar a quem tem melhores resultados, eu sou fã desse tipo de política pública. O setor privado utiliza muito isso, né? De valorizar aqueles que mais se destacam pela meritocracia. Então, assim, são pontos que eu acho que precisam ser incentivados no governo, mas o que mais está me preocupando nesse momento, que nós vamos debater de forma veemente nos próximos dias, vai ser a questão da redução, até porque o orçamento vai vir para a Assembleia, a redução na educação. Vou bater firme nisso. Vai bater firme, né? Vai questionar. Questionar muito, estou esmiuçando o orçamento, porque até foi interessante você falar isso, né? Tem a questão dos custos dos gastos no governo federal, que ainda lá, na minha opinião, está errado, mas ainda faz algum sentido que o país está meio quebrado. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é um estado nota A já há muitos anos. Como assim fazer cortes na educação, né? Então nós vamos entrar firme. Então vai cortar? Não, cortar muito. Assim, o orçamento do ano passado já teve um decréscimo de então, quase 10% para esse ano.
Pelo que eu estou vendo Aumento lá, para professor nem se fala, então. pelo que eu estou vendo no orçamento, não sei se o governador faça alguma mudança até o orçamento liberal, mas pelo que ele anunciou, como é que faz? E mais ainda, vai vir agora a discussão da reforma da Previdência estadual, que é outro ponto, na minha opinião, de muita incoerência do governo, porque o governo do Estado, que é de um partido que foi contra a reforma da Previdência do Bolsonaro federal, está vindo para cá agora dizer que é a favor da reforma da Previdência Federal e mais, vamos ver se ele vai mudar, mas o que eu tive de prévia é que vai ser mais dura. É mesmo? Principalmente a questão dos professores, idade mínima, de aposentadoria, etc. Isso já está. Você já leu o projeto? Eu tive acesso a várias informações, mas o projeto vai chegar oficialmente os semana que professores vem. Precisam participar desse momento com o senhor. Eu vou chamar todo mundo. Mas vai chegar o projeto oficialmente na semana que vem e com certeza é outra coisa que eu vou cobrar. O senhor é formado em qual é a formação do senhor mesmo, deputado? Eu sou engenheiro de sistemas, eu sou formado em tecnologia. Foi secretário de tecnologia, secretário de Ciência e Tecnologia. Foi maravilhoso, né? Você fez projetos que levou para as escolas públicas em bairros mais distantes. Aquele foi da parte de educação profissional, era um projeto de oportunidades, tinha um projeto de qualificação com foco na geração de renda, em áreas que as pessoas têm condição de gerar a própria renda, como beleza, como alimentação, ou seja, cursos para que as pessoas possam empreender e também de outras áreas de acordo com o mercado. Foi um momento importante Deputado, obrigado pela gentileza. Conversamos aqui com o deputado Vandinho, ele que é essa grande referência, lutando pela educação. As pessoas acham que ele só vem falar de ideologia de gênero, ele já explicou e eu acho que é viável a explicação dele. Agradeço ao senhor mais uma vez. Ficamos por aqui, muito obrigado.